Olá, muito boa tarde. Hoje, no Sem Censura, nós vamos falar dos 2 anos já do desastre de Mariana. Mas vamos falar também de emprego, de teatro e de música. E os nossos convidados são Marcelo Neri, que é economista, diretor do FGV Social, e ele vem nos falar sobre uma possível recuperação nos índices de emprego e de salário. Ou seja, boas notícias hoje. Parou de piorar. Isso, já é alguma coisa. Nós estamos com Normando Santos, que é músico, compositor, um dos precursores da Bossa Nova. Ele vive em Paris e ele está lançando um CD novo, é isso mesmo? É, sim. Que maravilha, prazer em tê-lo aqui com seu sotaque pernambucano. Músicas inéditas. Inéditas? 2 de Vinícius, 2 de Ronaldo Bosco e uma de Billy Blanc. Tudo isso inédito. Eu estou trazendo coisa nova. O que eu tenho visto de Bossa Nova aqui no Brasil depois de muito tempo é de prato requentado. Eu estou trazendo coisa nova. Nova mesmo. Normando, tudo adorei novo. essa. Inédito, Vinícius, que vocês não conhecem. 2 músicas de Vinícius. Você vai nos mostrar isso tudo, né? Pelo menos um pouquinho, né? Aquela do Recife, um pouquinho, porque estava previsto que eu ia cantar 2 músicas. Pois é, então pelo menos essas 2 a gente vai saber alguma coisa. Uma velha e uma nova, é isso? Posso cantar um pedacinho da Vinícius. Tá bom. Depois. A gente vai negociando. Eu faço o que vocês quiserem. Nós estamos com Leonardo Amarante, que é advogado, por falar em negociação, não é, Leonardo? Ele defende as vítimas do desastre de Mariana, que completa 2 anos, no dia 5 de novembro, né? Então, vamos falar um pouco que as coisas também, assim como os índices de emprego e a Bossa Nova, está tudo meio amarrado, né? Muito amarrado. Demais. Estamos com Leandro Muniz, que é dramaturgo, e ele escreveu e dirige a peça Sucesso, que reestreou no Teatro do SESI aqui no Rio. Eu fui ver ontem. É verdade. Muito bom, ri muito. Obrigado, Leandro, por ter vindo. Que bom, prazer meu. E estamos com Camila Abreu. Oba, Camila, estamos de verde. Isso, a esperança. Não pode morrer. Não. Gente, boa tarde. Para participar do Sem Censura é muito simples, basta você entrar na sua rede social favorita, enviar um comentário ou mandar uma pergunta para os nossos convidados. Eu vou receber e repassar para eles. Usem a hashtag Sem Censura para eu achar o comentário de vocês, beleza? Beleza. Vamos pedir para o Normando. Normando, você ensaiou, passou som no teu violão, foi isso? Vamos lá? O que você vai mostrar? Vou mostrar uma música bem conhecida, Vestida à Minha Maneira. Que é, por exemplo, Garota de Ipanema. Eu vou mostrar como é que eu vesti a minha garota. Tá bom. Mais dinâmica do que o hábito que vocês têm de ver. Ok, vamos ver a garota dele. Como em Paris ninguém entende o que eu estou dizendo, aí eu... Você faz o que você quer. Faz. Tá bom. Então vamos ouvir Normando Santos. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem, que passa num doce balanço. Caminho do mar, do mar, do mar, do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema. Céu balançado, é mais que um poema. Coisa mais linda, não vi passar. Porque estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. A beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Mas se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Só por causa do amor, por causa do amor. Só por causa do amor. Tiquim lembra de um lembra da monte brilhar que teste tunde. Para voltar brilhar andar odira, para voltar brilhar andar para brilhar andar odira, para voltar
se balança o caminho do mar, do mar, do mar, do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, seu balançar é mais que um poema. Coisa mais linda, não vi passar, não vi passar. Porque estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Mas se ela soubesse que quando ela passa o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo. Por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor, só por causa do amor. Por causa do amor, de quem tem pra não tem, pra dar tem variada, acho que tem, estão bem. Baramadera da barera da ya. Poera da bada, tera da bada, tera da bada, parabada bada. Nossa mãe! Essa é a minha garota. Me diz de uma Ipanema. coisa, o João Gilberto aprendeu violão com você ou você que aprendeu com o João Gilberto? Vamos lá, porque senta agora lá eu tô um pouquinho. Eu estou balançando de outra maneira, né? Em vez de ser, olha que coisa mais linda, mas agora eu estou numa coisa mais dinâmica. Ficou muito E bonito. como cada música que eu canto, eu nunca canto uma música duas vezes igual. Cada vez ela vem como ela vem, sabe? Eu vou improvisando e tudo. E é assim que... Porque tinha que dar mais interesse, porque o francês eu não entendo nada do que eu estou dizendo. Não, mas antes de você ir para lá... Ei, Normando, antes de você ir para lá, você já era chamado Sinatra da Bossa Nova, e por quê? Tá explicado. Isso foi o jornal... Do Brasil, não é isso? O Jornal do Brasil disse que eu era Sinatra. É porque os meninos eram mais compositores, né? O Carlinhos e o Menescal eram compositores. E, na verdade, eu só fazia cantar. Mas foi uma vez que eu conhecia as músicas do Carlinhos e de Menescal. Quando eles faziam a música, eu era um dos primeiros a escutar. E uma vez que ele me mostrou uma música que eu não gostei muito. Aí eu fiz uma crítica. Ele não gostou muito, ele disse, então por que você não vai e faz uma? É isso aí. Aí eu fui para casa e isso ficou um pouco na minha cabeça. Eu digo, por que eu não faço uma? Aí eu cheguei, Aí eu fiz uma melodia, mostrei ao Ronaldo. O Ronaldo disse, que bonito, tá lindo, vamos vestir a menina, não sei o quê. Como ele gostava de dizer. E o Ronaldo fez então essa minha música que chama-se Deixa o Nosso Amor. Tá. Então, está no meu CD. E foi a primeira música que eu fiz. Aí depois eu fiz outras músicas com o Ronaldo, foi o meu parceiro primeiro. Aí eu comecei a compor, como funcionava, deu certo, os acordezinhos tudo bonitinho. É assim que a gente começa a ser compositor, com a visão dos outros, né? Que escutam o que nós fizemos e dizem, é bom, legal e tudo, vai, continua. Aí eu continuei. Agora, você que era da turma da Bossa Nova mesmo, que era amigo de Bosco, de Menescal, de Carlinho Lira, que dava aula de violão para essa turma toda, né? Os principais. Eu, Menescal e Carlinhos, nós éramos os 3 professores de violão principal da época. Eu tinha 50 alunos. Eu tinha 3 de manhã, 7 de tarde. E tinha sempre 50 porque tinha 2 ou 3 que estavam esperando, sabe? E quando uma aluna não queria estudar, que eu via que eu mandava na semana seguinte, ela não sabia nada, eu não tinha aprendido nada, aí eu dizia, sabe uma coisa, vamos fazer uma coisa, diz à sua mãe que eu não posso mais dar aula a você. Se você um dia quiser aprender, você me telefona, aí tudo bem. Porque eu me desfazia essa aluna que não era boa e pegava um que tinha mais interesse, vontade. Entende? Que queria aprender. E, porque um bom aluno também é bom como professor. Porque um dele vai nas festinhas onde ele vai tocar, você sabe tocar, sabe mudar de tom e tudo. Quem é seu professor? Aí não, manda aí. E no show do Carnegie Hall em 62, você estava lá? Estava lá, sim, foi legal. Foi legal, foi um show muito controvertido, porque o Sidney Fry, que tinha organizado a coisa, ele queria gravar um CD ao mesmo tempo, sabe? Então tinha uma floresta de microfone na frente da gente. Mas foi um sucesso, estava cheia a casa, aquele negócio todo. Não, foi bom, valeu a pena. Foi daí que explodiu, foi aí que a música brasileira foi realmente, porque Stan Getz tinha gravado, mas só tinha gravado desafinado.
E depois do Carnegie Hall, o João pôde ficar lá, o Sérgio Mendes ficou nos Estados Unidos. Então a difusão da música brasileira foi imensa, foi grande. E quando eu cheguei em Paris, todo mundo pensava que a bossa nova era americana. Porque todo mundo escutava Stan Getz. Eu digo, não tem nada a ver com isso. E bossa nova é uma dança. Eu digo, também não é uma dança não, porque Xaxá de Estéreo esteve aqui e viu a bossa nova, fez um disco lá, e na capa do LP dele tinha como dançar a bossa nova. 2 passinhos para a direita, um para frente, outro para trás. Tinha até o desenhozinho, como é que você... Eu digo, caramba, que aproveita. Porque naquela época, quando eu cheguei lá, tinha sempre... Era de fase. Cada verão tinha uma coisa. Era o Circo aqui, depois o Rally, depois não sei o quê. Exatamente. Então a bossa nova, entende? Mas eu digo, não, bossa nova não é um negócio que vai dançar e que vai passar, não. É para escutar. Se você quiser dançar, dança samba. Não tem problema. Bossa nova é samba. Aí teve essa fase, assim. E você aí, em 64, você vai para lá para substituir o Baden-Powell, que você estava contando, e aí fica? Fiquei. É quando você fica 6 meses num lugar e que você faz sucesso, aí depois quando você sai tem 1000 lugarzinhos que quer que você vá, e você tem muitas possibilidades. E também eu me apaixonei, entende? Aí fiquei vidrado, né? Aí fiz besteira jovem naquela época. Fiquei apaixonado. Qual foi a besteira? Aí vim para cá para divorciar, para fazer o desquite, porque eu não tinha divórcio. Isso. Aí fiz um desquite e tudo, aí voltei, aí não deu mais certo. Mas eu casei depois com outra. Mais tarde, isso com uma mulher, foi... a última, exato. Eu tenho 3 filhos. Tá. Então, aí você acabou ficando e você fiquei, porque às vezes eu vinha aqui, eu vinha também de férias, vinha muito trazendo as crianças de férias e tudo. Eu vinha sempre em julho e agosto, passavam 15 dias no Rio, 1 mês em Recife e 15 dias no Rio. 2 meses. Férias grandes. No inverno de vocês, né? Que para nós é verão, para francês é verão. E em Recife não tem inverno, se chove é inverno, senão a temperatura é muito boa. E a gente vinha assim. Você está lançando esse CD com essas suas músicas inéditas? Não estou bem lançando esse CD. Gostei do convite para eu vir falar um pouco. Porque se eu único da Bossa Nova que não fala nada, que não sabe nada, eu só apareço nas fotos. Mas ninguém sabe, não tem Mas é porque você nos abandonou, Normando. Não, mas todo mundo sabe que eu existo. Inventaram um negócio de ir no Carnegie Hall outra vez, o ano passado. É verdade. Né? Lançaram no jornal, saiu minha foto, saiu tudo, e eu vi que eu não vou não. Eu estava barrado. Não estava no elenco, não estava, né? não. Eles fizeram uma panelinha lá. Eu tipo, cara, minha fotografia aparece, né? E vivo só tem o João, o Menescal, o Carlinhos, eu, Bebeto, que era do Tio Tamba, quem que tem? Sérgio Mendes. Cuidado para não estar matando você, mais alguém aí que está vivo. Eu disse ao Menescal, João Gilberto está vivo, gente. Quando eu for embora, eu apago a luz, porque eles já desapareceram todos. Eu vou ser o último. Tá bom, ok. Eu tenho certeza. Você guarda isso, hein? Vou ser o último. Aí o Menescal disse, não, eu já estou com um pano na mão para poder apagar a luz. Eu acho que ele quer tirar a lâmpada, sabe? Eu apago no Bom, mas aí, enfim, esse CD, como é que a gente tem acesso a ele? Porque se você não está lançando ele agora, você já lançou... Se você for no Templo da Bossa Nova, você encontra esse CD. Na Toca do Vinícius? Exato. Você sabe que é o Templo da Bossa Nova. É porque a gente faz, né, jornalista faz muita entrevista ali, vai muito lá. Exatamente. É perto do Beco das Garrafas, e eles conseguiram. Exato. Lá na rua Vinícius de Moraes. Não, essa acabou, né? Tem agora, aqui em Copacabana, não acabou não? Não, aquela Ipanema, da Vinícius? não, em Ipanema. Aquela continua, porque tem também aqui perto do Beco das Garrafas, tem uma... Na Vinícius de Moraes, na Casa a Casa Mãe. Porque antigamente também parece que tem no Beco das Garrafas, isso, a filial. A filial. Mas não, lá é o tempo da Bossa Nova, lá é tudo sobre Você Bossa acha Nova. Então que a Bossa Nova ela tem força, ela resiste, ela está vivinha? Menina, Bossa Nova não vai morrer nunca. Bossa Nova é um clássico popular, entende? Daqui a 20 anos, 50 anos, um garoto que vai aprender a tocar violão vai pegar, interessa a riqueza da melodia, das músicas, do tom, sabe? A beleza de melodia, os acordes e tudo. Ele vai querer, se ele vai tocar, que ele vai querer tocar vraiment violão, realmente, a Bossa Nova não morre, ele vai querer tocar a Bossa Nova. É muito rica, rica em harmonia, em melodia, ainda mais as letras, para quem entende as letras.
E você compõe bossa nova ainda? Eu componho um pouco de tudo, né? Eu tenho uma música que Françoise Hardy gravou. Françoise Hardy é uma cantora francesa conhecida, mas a minha música é como se fosse alguma coisa como se fosse de Mozart. Uma berceuse, né? Maravilha. Olha só, antes do programa acabar, eu vou pedir para você tocar. Você já pensou o que você vai tocar? Vai ser aquela do Recife que você estava tocando? Eu fiz uma música para Recife, porque, olha, quando eu estou em Paris, eu desligo. Desligo, a cabeça está aqui e o corpo está lá. Desligo. Entende? Aí eu só ligo, se eu fico ligado, é quando compro a passagem. Quando eu pago a passagem, é horrível, porque a cabeça já está aqui, mas o corpo ainda está lá. Mas assim, então, tem momentos que, mesmo desligado, o coração se aperta um pouco, a gente sente um pouco de saudade. Foi aí que eu fiz essa música Choro de Saudade. Muito linda. Falando de Recife. Ótimo, que aí o pessoal vai conhecer essa música linda. Maravilha. Nery, enquanto a bossa nova ainda dá emprego para o Normando, como é que estão os restos dos brasileiros? Acho que batemos no fundo do poço, essa é a boa notícia. Começamos a subir. Acho que temos que achar uma boia para subir rápido. A boia que nos fez parar de cair foi a queda da inflação. 70% da queda de renda dos brasileiros, que foi grande, né? Depois o pico, a coisa começou no final de 2014, 2 anos e meio. A queda começou no final de 2014. Terceiro trimestre de 2014. O fundo do poço foi quando? 2017? Foi primeiro trimestre de 2017. Batemos lá 2 anos e pouco. A inflação no pior momento, quando a renda estava caindo 6% ao ano, 70% da queda era inflação. A inflação ajudou, caiu, né? Só que agora ela não vai fazer isso de novo, né? Porque a inflação está 3%, ela não vai cair mais do que isso, tal. Então agora é a vez do desemprego ser essa boia para subir, né? Que o desemprego ainda está alto. Mas ainda tem, quer dizer, o desemprego ainda está alto, a desigualdade aumentou bastante. Começou no último dado a dar um sinal de que também tinha parado de piorar. A renda está subindo agora já 2,2, caiu 6 durante 2 anos seguidos. Eu estava vendo alguns números que são os números que você frequentemente divulga, que em 2004, 2002, a gente estava com a queda da pobreza foi indo muito violentamente. A gente teve, assim, passamos de 27% de pobres para 8% de pobres. Quer dizer, a gente desfez uma desigualdade muito importante. Mas isso a gente perdeu, Nery? Não, a gente perdeu uma parte. A gente caiu de 27 para 8 e pouco. Agora voltamos a 11, é uma piora grande para 2 anos. São 6 milhões de novos pobres, mas tinham saído 20 e poucos milhões. Então, devolvemos um quarto, um quinto do projeto. Você tem análises suas que acha que isso se deve ao congelamento do Bolsa Família, foi isso? Esse 2015, programa de renda, ele é tão eficaz assim? É tão eficaz que quando você congela ele com inflação alta, como foi em 2015... aquele negócio, você congela, põe inflação, quer dizer, você tem uma dupla perda, né? Exatamente. 2015 foi o grande vilão. 2016 teve um grande reajuste, teve um reajuste que tinha ficado armazenado e agora também está meio congelado, assim, só que a inflação está baixa. Então, quer dizer, o que está nos garantindo é a inflação baixa. Inflação de alimentos, que é importante para a baixa renda também. Mas isso a gente não vai fazer de novo, a inflação não vai cair de novo. Não pode cair mais, né? Não pode cair mais, até porque também seria meio problemático. Assim, inflação muito baixa também não é uma coisa boa, né? Falta um pouco de óleo para ajustar preços, assim, não ficar muito rígido. Agora é a vez do desemprego. Eu acho que... quer dizer, existe uma ideia de que os ganhos foram todos revertidos. Não, você reverteu 2 anos, sério, a gente voltou a 2013. Tá. Em pobreza, nem isso. Que é uma grande volta, mas não voltamos a 2006, nada disso. Perdemos uns 4 anos, assim. Perdemos muito tempo e o problema é para frente, né? Porque a gente tem uma restrição fiscal, tem problemas que a gente vai ter que enfrentar esse problema. Então, a velocidade que a gente vai voltar é desconhecida, temos incerteza mais à frente, etc. Mas eu acho que é uma boa notícia
o fato de que depois de anos de ganhos e de uma forte piora, essa piora pelo menos estancou, tem algum sinal de que ela está melhorando, mas tem grupos que perderam muito, por exemplo, um grupo que me preocupa muito são os jovens. Os jovens foram os grandes perdedores da crise. Quem são os jovens? De que idade a que idade? 15 a 29 anos, mas principalmente os mais novos. Tá mal, hein? Tô no grupo. Perdeu 3 vezes mais do que a média durante 3 anos seguidos, assim, são disparados. Quer dizer, eles perderam renda porque eles perderam emprego? Desemprego foi responsável. Leandro, você já passou da fase dessa, não? A gente fica quase aliviado de ser velho. Já, né? Já. Então, deixa eu fazer um intervalo. Vamos com calma. A gente volta com Sem Censura já. Mais emprego. Estamos de volta com o Sem Censura. Deixa eu passar a palavra para a Camila. Temos perguntas, comentários ou vamos para Brasília? Você que sabe. Bom, quero só fazer um comentário do Fábio Baeta, que comentou que a bossa nova é um luxo só. Amo. É o quê? Um luxo só. Muito bom. Então tá, então vamos para Brasília? Vamos para Brasília. Depois a gente volta. Ok, Karina, como é que vamos? O que você tem de novo? Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, eu não posso deixar de falar do ataque terrorista que aconteceu na Somália e que já registra 315 mortos e cerca de 40 feridos. Esse já é considerado aí o maior atentado terrorista desde o 11 de setembro, mas isso não foi suficiente para gerar comoção. E é justamente isso que parte da internet tem questionado. Onde é que está a solidariedade com esse povo, né, que historicamente aí é castigado pela miséria e pelos conflitos de milícias e agora vítima desse atentado brutal? Alguns internautas fizeram provocações comparando, né, o recente atentado em Las Vegas, onde 58 pessoas morreram, e isso sim, naquela ocasião, gerou uma comoção instantânea no mundo todo. Vidas negras importam é a hashtag que o pessoal da internet está usando para criticar essa falta de solidariedade ao país africano. Bom, vamos mudar de assunto e falar de coisa boa, porque os fãs do Queen mal podem esperar pela estreia do Bohemian Rhapsody, que é a cinebiografia que vai contar tudo aí sobre a carreira da banda Queen e, claro, né, do vocalista Freddie Mercury. O diretor do filme, Bryan Singer, postou aí uma foto dos bastidores e mostrou o ator Rami Malek, quem vai viver aí na pele de Freddie Mercury, e o que chama a atenção é a semelhança entre eles. Impressionante, a internet indo à loucura.
O filme começou a ser filmado em setembro, em Londres, e o lançamento está previsto para dezembro de 2018. Eu confesso que eu estou ansiosa, quero saber de vocês aí no estúdio. Nessa semana eu estou de volta aí com mais novidades da internet. Beijo, gente. Tchau. Valeu, obrigada. Valeu. Maravilha. Vamos lá, Camilinha, perguntas? Pois é. Enquanto a Karina falava sobre o atentado, eu separei aqui um comentário do padre Fábio de Mello que comentou o seguinte: lamento que as mortes na Somália interessem menos ao resto do mundo. Estamos seletivos até na escolha de tragédias pelas quais sofreremos, né? Muito triste. A Marisol Carvalho, ela comentou aqui sobre a pauta do desastre de Mariana. Ela falou, boa pauta, e botou a hashtag não foi acidente. Não foi acidente mesmo. Deixa eu acabar de conversar com o Marcelo Neri para as boas notícias, antes de enfrentar um desastre de Mariana com mais notícias, ou mais ou menos, né? Como é que a recuperação do emprego vai se dar? Antigamente se dizia, por peão de obra, ou seja, é obra pública. Qual é o setor, onde é que está se dando, em que setor? Eu diria que a gente tem um problema, não será obra pública, eu acho. Eu acho que pode ser, quer dizer, o desafio é ter uma retomada via investimentos, mas pela situação fiscal, eu acho que dificilmente será por investimento público, dado essa... A crise fiscal do governo. A crise. Quem está se portando melhor em termos de mercado de trabalho não é nem as mulheres, que em geral são as mulheres, são as cônjuges. Elas são o único grupo que ganharam na crise pesada e agora, por exemplo, estão tendo ganho de renda de 7, enquanto os chefes de família ainda estão perdendo 1. Então tem uma certa heterogeneidade. Não entendi. É o fato das mulheres, por exemplo, casadas, visto que o marido está desempregado, ou visto que o marido está ganhando muito menos, vão à procura de trabalho e conseguem. E conseguiram. E elas ganham mais ainda do que os maridos? Não é isso. É que está somando a renda, né? O trabalhador adicional, só que com sucesso, enquanto os filhos não conseguiram isso. O desemprego aumentou. Elas foram ao mercado, o desemprego delas caiu, o salário se manteve, então elas conseguiram gerar renda na família, tem um processo assim, vamos dizer, mais... E os filhos vão continuar dentro de casa e não vão conseguir sair, casar e fazer novas famílias, é isso? Não, por enquanto, é uma época de crise e tal, que dura os 2 anos lá do desastre Mariana, é mais ou menos a crise do mercado de trabalho. As crises são, assim, cíclicas de 2 anos, a gente pode até dizer que 2019, 2020 a gente pode estar num... A gente não sabe, porque a gente tem muita incerteza, mas é uma crise longa. A desigualdade não subia há mais de 2 anos, desde 89. Então, o Brasil sempre recuperou rápido. Essa é uma crise que é uma recuperação lenta, mas a boa notícia é que a gente parou de piorar, porque foi um período que a gente teve ganhos cumulativos, tiveram uma perda. Diria que a imagem é que a gente está ali no, vamos dizer... Estamos na beira do precipício ainda, numa situação perigosa, mas relativamente ainda próximos do topo, de onde a gente já teve. Ou seja, temos muito que preservar ou seja, o fato de que a gente parou de piorar, eu acho que é uma primeira sinal, boa notícia. Que a gente precisa. Professor, me diga uma coisa, eu conheço há muito tempo, você que o senhor trabalha com isso, tem pelo menos uns 30 anos. Essa crise que a gente está vivendo, que a gente está começando a sair dela, foi a pior que o senhor viu na sua vida? Não, eu diria que é comparável à crise dos anos 80. Em termos de PIB foi, mas em termos de mercado de trabalho, tudo porque a economia está arrastada desde 2012, mas o mercado de trabalho começou a piorar no final de 2014. Então é uma crise severa, mas menos drástica no bolso das pessoas, apesar do desemprego grande, tudo isso. E mais na economia mesmo, o desajuste, o PIB, etc. Então, é uma crise das mais severas, como foi aquela do começo dos anos 80, do começo dos anos 90. A minha sogra dizia, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Isso é verdadeiro também na economia? Sim. Tem um processo de ajuste, etc. A gente tem que fazer os ajustes, né? E a mão do governo, ela é importante porque a gente tem a sensação frequentemente que o governo tenta, não consegue, e a gente não sabe bem se tem realmente poder real sobre a economia real. Não, tem poder para fazer o bem ou para fazer o mal também, né? Se você errar, você pode gerar mais mal do que bem.
etc. Eu acho que tem uma agenda que o Brasil, na minha opinião, vai ter que enfrentar. Ainda? Um ajuste de contas públicas, inevitável. Reforma da Previdência, tem que ser uma boa reforma da Previdência, mas são agendas que eu acho que são inadiáveis. Pode ser até adiáveis, mas é um custo muito maior. Tá. Então, eu acho que as coisas estão melhorando. Tem uma incerteza lá na frente, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um ano, não é nem no longo prazo, é quase curto prazo, mas eu acho que já temos alguns sinais positivos. Eu estava conversando em fila outro dia na lotérica para fazer um pagamento e eu estava todo mundo reclamando que o Rio de Janeiro está feio, está sujo, tem muita gente na rua. Eu disse, gente, não é possível a gente não se dar conta que em todos os lares tem alguém desempregado. A pessoa que estava na minha frente disse, eu, por exemplo, estou. Essa realidade de ter alguém em cada casa desempregado é pior quando se tem um jovem. E o que a gente diz para esse jovem? Vai estudar? Vai procurar um emprego menos? O que a gente fala para esse jovem? O ideal seria voltar aos estudos. Acho que é importante numa situação de crise, mas muitos não podem fazer essa escolha, né? Então a gente realmente tem um problema sério que deixa marcas depois. Quer dizer, claro, o jovem não tem oportunidade de entrar no mercado de trabalho porque não tem experiência, não consegue ter experiência. Então, quando eu era jovem, nos anos 80, foi mais ou menos isso, uma história, vamos dizer... É parecido, então, o que a sua juventude sofreu, a sua geração, mas eu acho que a gente viveu um período ali turbulento, de hiperinflação, etc., que eu acho que agora... Eu acho que a gente tem tudo para sair. Agora, se a gente vai querer sair enquanto... sociedade, etc., é uma questão que vai ser respondida com o tempo, mas eu sou positivo, eu sou um otimista condicionado. Eu sei disso. Acho que se a gente fizer o dever de casa, eu acho que a vida, e acho que parou de piorar, acho que isso é uma excelente notícia. Tá bom, ok. Vamos lá, o que parou de piorar no desastre de Mariana? Nada pode piorar mais do que o que está ocorrendo no momento, porque nós temos aí quase 2 anos, né? 5 de novembro se completam 2 anos do acidente, que foi o maior acidente ecológico ocorrido no Brasil até então, com um número de impactados enorme, milhares de impactados, e logo após o acidente houve um movimento das empresas, a Samarco, a Vale e a BHP. BHP é a empresa australiana, a Vale aqui é a nossa Vale, e a Samarco, que foi a causadora direta. De assumirem a responsabilidade pelo acidente, sem discussão, eu falo responsabilidade civil, não estou falando da criminal. E houve um otimismo em relação a essa questão, só que se verificou que nada aconteceu, eles caíram na zona de conforto, criaram uma fundação, a Fundação Renova, justamente para viabilizar, segundo a proposta deles, esse programa de indenizações, só que nada aconteceu, o judiciário não deu nenhuma resposta aos anseios dessas pessoas impactadas, e no caso o meu escritório, que representa 4.700 pescadores, de um universo de 8 a 9 mil impactados diretamente, pescadores profissionais, com carteira, registrados do governo, enfim, essas pessoas estão aí à deriva, uma pequena parte está recebendo um auxílio, que esse auxílio... Vem da onde esse auxílio? Vem da Fundação Renova. Da Fundação Renova. A Samarco não está nem operando no momento. Tá. Mas esse auxílio não se representa nada. E agora, há poucos meses, houve uma proposta de acordo que foi considerada, em alguns pontos, aviltante. Ou seja, eles fizeram uma proposta, por exemplo, de pagar o valor de R$10 mil de danos morais. Agora, vocês imaginem uma categoria, que são os pescadores, que estão privados da pesca, pelo menos durante 5 anos, segundo o próprio termo de ajustamento de conduta assinado pela Samarco, Vale e BHP, praticamente eles foram excluídos da sua profissão, um rio morto e destruído, e essa proposta de R$10 mil que é ridícula, risível. Porque essas propostas, se você aceita, você, inclusive, inviabiliza qualquer outra indenização que você possa pleitear, né? Exatamente, isso é um ponto muito importante. Por exemplo, a Fundação Renova tem convocado, chamado pescadores que comparecem ali ao local da fundação sem advogado.
sem orientação jurídica de ninguém. E assinam papéis que eles não entendem. E recebem seus 10 mil e pronto, acabou a cidade. Exatamente. Então, porque você assina da quitação, é um direito disponível, portanto, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Os nossos clientes, obviamente, estão orientados. Mas hoje, por exemplo, eu recebi um telefonema de uma pescadora lá, de Linhares, no Espírito Santo, e que disse isso. Olha, eu fui lá, assinei um monte de papel, não sei o que eu assinei, e, por sorte, ela não deu quitação, era apenas um adiantamento. Então, são situações que causam um pouco de revolta, né, nas pessoas, nesses pescadores impactados. Nós estivemos lá semana passada, nos reunimos com mais de 1.000 pescadores em diversos municípios, e a revolta é muito grande e a desilusão por conta da falta de perspectiva, principalmente de voltar a exercer a sua profissão e não receber a indenização. Outra questão do acordo, eles queriam cobrar imposto de renda de uma parte da indenização. Ora, essas pessoas nunca pagaram imposto de renda na vida, porque eles sempre estiveram abaixo da faixa de isenção. Claro. Então, são esses pontos que causam uma certa revolta e um certo dissabor por conta aí do segundo aniversário do evento. Doutor Leonardo, o senhor já enfrentou algumas outras batalhas. Eu vi que o senhor é o advogado dos clientes no caso do Palace 2, aquele edifício que caiu. O senhor também representou o pessoal do Batomus. O senhor está muito acostumado a lidar com essas empresas que viram bandidas nessas horas. Esse caso é especialmente horroroso, não é não? Exatamente. Isso, na verdade, é uma tônica no Brasil, é um padrão. Pois é, compara São duas tragédias. Primeiro, a tragédia em si, né? Depois, a tragédia da dificuldade de se obter, de se receber essa indenização. No Batomus foram 30 anos. Há processos pendentes ainda, em curso. É um absurdo. As empresas multinacionais, elas também não são lá flor que se cheire, porque eu sei de processos... A gente, quando vê a Volkswagen fraudando índices eletrônicos para tapear lá os seus dados no painel do carro, mas elas também não se comportam muito bem, só que a justiça é que é melhor, é isso? Realmente, o que acontece em outros países, o caso da Volkswagen é muito interessante, porque nos Estados Unidos... Em 2 anos foi feito um acordo de 14 bilhões de reais de pagamento de indenizações. Acordo. Aqui no Brasil, houve uma sentença recentemente, é um caso que nós patrocinamos, condenou a Volkswagen ao pagamento de 1 bilhão e 400 mil para indenizar os 17 mil lesados, que são os proprietários dos Amaroks, né, aqueles veículos utilitários que tinham esse software fraudado que... reconhecido pela própria Volkswagen. Exato. Eles aceitam isso. Então, por que não pagam? Mesmo caso do evento de Mariana. As empresas já admitiram a sua responsabilidade. Por que não pagam? Por que essa negociação penosa, exigindo de pessoas humildes, que são pessoas muito humildes, um sofrimento? Porque há uma expectativa que é criada e nada acontece. Então, realmente, a situação é muito, muito triste. E nós estamos aí lutando para que isso, enfim, tenha um outro desfecho. Nós estamos até estudando abrir um processo em Londres contra a BHP e contra as outras empresas, quer dizer, e partir para uma outra jurisdição internacional, até para tentar que esse assunto seja, enfim, visto pelo mundo, né? Não só aqui no Brasil, porque é um acidente terrível. Mas a justiça é leniente, os sujeitos das ações são tão pobres e são tão sem recursos que eles são vítimas de tudo. A justiça é muito lenta nas suas respostas. Nesse caso de Mariana, por exemplo, nós demos entrada num processo 1 semana após o acidente, uma ação coletiva, porque essas questões só podem ser resolvidas em ações coletivas. Você não pode querer pegar individualmente caso, claro. Milhares de impactados e isso vai abarrotar o judiciário, trazer E aí vai piorar mais ainda. É o que está acontecendo um pouco no Espírito Santo. São milhares de ações, eu não tenho o número exato aqui, mas são acima de 60 mil processos distribuídos de vários tipos de impactados, não pescadores, mas proprietários de pousadas, pessoas que usavam o rio para uma coisa ou outra. Claro, porque ele impactou então, veio desde lá 230 municípios. Até a Foz. Então, o que acontece?
essas pessoas vão à justiça, recorrem à justiça, e voltando ao caso do nosso processo da ação coletiva, o que aconteceu? Passaram-se 18 meses que o juiz decidiu que ele não era competente e mandou o processo para outra vara. Quer dizer, ele esperou 18 meses para fazer o que devia ter feito no primeiro minuto, que é justamente dizer, olha, a justiça daqui do Linhares não é competente, vou remeter para a Vitória. Aí o processo teria seu curso. Não, 2 anos se passaram para ele decidir isso. Então a gente não está tendo da justiça uma resposta. O processo criminal foi suspenso agora. Uma liminar suspendeu o processo por causa de uma prova que teria sido colhida irregularmente, uma escuta telefônica. Enfim, essas coisas que causam essa perplexidade, né? Por que a justiça não dá uma resposta? Não tem, porque é um caso que há reconhecimento de responsabilidade a tudo. Basta uma sentença para dizer, é tanto, o valor é tanto. E as próprias empresas assumiram essa responsabilidade e assinaram um documento. Essas empresas têm esse dinheiro, elas... A BHP é a maior empresa do mundo de mineração. É uma gigante da mineração. A Vale, me desculpa, mas dispensa comentários também. Hoje até ela está em recuperação, houve um momento aí difícil. São e empresas essa marca está fechada, mas... Sim, mas essa marca era uma concessionária. Essa marca é uma mera, enfim, longa-manos, né? Um prolongamento da atividade por uma conveniência empresarial. Foi criada essa marca. Essas sócios são a BHP e a Vale. Então, realmente, está muito difícil, mas nós estamos lutando aí, vamos lutar até o final para que essas pessoas recebam uma indenização justa. Não é enriquecer, mas também ninguém vai querer enriquecer. Acabaram com a vida dessas pessoas do Rio. A custa da perda da sua capacidade de trabalhar, não por um fato de desemprego, mas por um fato causado diretamente por uma empresa. Então, a indenização tem que ser justa, mas tem que ser correta, tem que ser adequada, tem que ser... e tem que ser um pouquinho mais ágil, né, doutor Claro, Leonardo? Exatamente. Agilidade, porque as empresas elas ficam numa zona de conforto. Elas estão tranquilas, porque não acontece nada. Isso é que é o problema. O pior é isso, é que parece que elas estão tranquilas. E não foi fatalidade coisa nenhuma. Aquilo foi incompetência e má ingerência. Então, vamos lá para mais um intervalo sem censura. Volta já. Voltamos com o Sem Censura. Eu estava ouvindo a musiquinha, né? Bonitinha mesmo,
Parabéns, Nilton Cardoso. Ontem o Roberto Menescal elogiou a nossa abertura musical. Eu disse, caramba, olha só, que eu nunca tinha percebido antes como ela era bonita. Camila, nós temos perguntas e comentários? Temos sim. O Luiz Enoque, ele pergunta para o Marcelo Neri, agora com a liberação do PIS para os aposentados e o 13º salário e novas vagas de emprego, a economia não volta com tudo? Não, acho que tem um efeito, como a liberação do FGTS teve. Mas, na verdade, o grande efeito que a gente vê é quando você dá para os mais pobres, esse ponto da Vera do Bolsa Família, etc., tem um efeito multiplicador maior. Então, acho que a gente deveria não descuidar dos mais pobres, não só porque eles merecem, por questão de justiça social, mas porque fazem as rodas da economia girar mais rápido, etc. Então, ajuda, mas tem soluções que ajudam mais do que outras. Entendi. A Bibiana, ela pergunta, quem ganha com a crise? Banqueiros, mercado financeiro? Porque já sabemos que a população é a maior prejudicada. Eu acho que todos perdem com a crise, porque a inadimplência sobe, uns perdem mais, outros perdem menos, assim. Mas eu acho que é uma crise que todos perdem. Isso deveria ser uma razão suficiente para superar a crise, né? Porque se todos perdem, todos grosso modo, né? Mas eu acho que os grandes perdedores, como eu disse, são os jovens. Acho que não tem ganhador nessa história, não. Vamos lá? Vamos conversar então com o Leandro? Vamos. Sobre o sucesso. O sucesso é um jovem desempregado, né? Pois é, exatamente. A história de um fracassado um cara que deve ter entre 30 ou 40, a gente não define mais ou menos a idade dele, e ele coleciona fracassos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Ele tem uma busca pela vocação que não se dá, ele tem desilusões amorosas, ele tem um pai que não sabe muito bem quem é, enfim. É um conjunto, é um pacote de infelicidade e esse cara buscando se entender. Ele é um retrato de todos nós, não, Leandro? Ele é um retrato de todos nós, somos um pouco isso. É esse momento de autorreflexão mesmo, que você chega num momento da vida e você percebe que, ops, não era bem isso que eu achava que ia acontecer comigo, minha vida não... Então é meio isso, ele acha que a vida não aconteceu, ele tem essa coisa de uma mãe ausente... Enfim, é uma quantidade de assuntos um pouco pesados, mas tratados com muito humor e irreverência, isso é importante ironia. você dizer, né? Porque dá a sensação que você vai contar uma tragédia, Sim, porque exatamente. É um cara em crise, e na verdade você ri o tempo inteiro. Sim, sempre que eu vou contar a história, eu acho que eu tenho que contar primeiro. É uma grande comédia que fala sobre desilusões amorosas, desemprego, crise, tá tudo um pouco ali, né? Você tem uma carreira de escrever para... programas cômicos, você tem uma carreira de roteirista de programas e de peças também, sempre ligado à comédia. Sempre, sempre. Na maioria, assim, eu já escrevi para o Amor e Sexo, por exemplo, que é um programa mais amplo, né? É um programa que fala mais de outros assuntos ali, de programa de variedade. Mas, no geral, tem humor sempre em tudo que eu fiz. Eu fiz a Nova Escolinha, do Professor Raimundo, Lady Night, agora da Tata Werneck. Aí, recentemente, trabalhei com o Paulo Gustavo também. Eu adoro trabalhar com esses comediantes dessa geração. Você sempre foi bom contador de piadas, é isso? Quer dizer, como é que, né? Como é que uma pessoa sabe que é um bom roteirista de comédia, de texto? Pois eu estava ouvindo o Normando falar sobre como ele descobriu que era um bom compositor, né? Que é o olhar do outro um pouco. Acho que tem um pouco a ver. Eu não sei se eu sou uma pessoa muito engraçada na vida, mas quando eu comecei a escrever e mostrar para atores e artistas, imediatamente a resposta foi positiva, assim, nossa, faz isso, continua escrevendo e tal. Então foi muito por aí. Também tem a ver com a minha bagagem. Eu trabalhei com o Abu Janra e com o João Fonseca nos Privilegiados. Você é dos F Privilegiados? F Privilegiados, pelo horário. F é aquela palavra que ontem você não disse? Sim. Fabulosos. E aí era uma companhia muito irônica, muito irreverente, com um humor muito ácido. Então eu acho que eu fiquei extremamente motivado a escrever. Sobretudo que se você trabalhou com a Bujan, foi lá atrás, você devia ser uma criança, né? Sim. Começou cedo. Mais ou menos, foi tipo 98, assim. Pois é. 19 anos, 20 anos. Ficava olhando o Abu Janra dirigir, aquilo foi muito marcante para mim. Ver a primeira peça que eu fiz como ator, que eu ficava meio papel de parede, eu não fazia quase nada, colocava uns elementos em cena. O Paulo Autran fez a primeira semana de estreia com a gente. Então isso tudo foi me puxando para
essa carreira, assim. Eu cheguei ali, via Bujanra dirigindo, João, atores incríveis, Paulo Altran, não sei o quê. Eu falei, caramba, eu não posso sair daqui nunca mais, é isso que eu quero. E agora aí, tem mais então, coisa, porque escrever. você faz o texto, você faz a direção, você faz, eu garanto que a música é você que... Mais ou menos. Não, eu tive umas ideias musicais ali, mas o Fabiano Krieger é que compôs. E o elenco é muito versátil, né? Um elenco que é experiente em comédia, mas também tem um lado musical. Então eu quis colocar essas músicas ao vivo e o Fabiano Krieger entrou nessa de compor as canções entre uma cena e outra e tal. E a gente queria aproveitar tudo, os sons com a voz, né? Tem uma parte do elenco tem uma sonoplastia, né? Que faz uma sonoplastia ali ao vivo. E é muito legal. A peça é uma engrenagem mesmo, né? Ela acontece num cenário de TV ou um set de cinema, assim. Então o cenário ele vai se movimentando com esse elenco. E às vezes a gente brinca de cinema, às vezes a gente brinca de teatro. Mas tem sempre essa coisa do ao vivo, deles cantarem ali, das cenas acontecerem ali. As coisas se construírem e de repente você vê, tem uma cena pronta, com um cenário diferente da anterior. Eu queria até falar sobre isso, porque eu acho que é uma das grandes qualidades do espetáculo. Deixa eu passar o vídeo para a gente ver o que a gente assiste. Emília. Eu posso usar outras pessoas para falar sobre mim? Porque assim, eu quero falar do Henrique Sanches, porque o Henrique Sanches... eu não conheço o Henrique Sanches, mas assim... A primeira vez que eu vi o Henrique Sanches... A primeira vez que ele viu Henrique Sanches... O que houve? Ela foi atropelada por um caminhão. Aí depois ela tomou 2 tiros e o namorado xingou ela de vaca. Ok, afastem-se. Precisamos estancar o sangue. Ela precisa continuar consciente. Rápido, pegue o kit de primeiros socorros na minha mala. Vamos lá, garota. Vamos a corte, garota. Vamos a corte. Rápido, pegue os desfibriladores na minha moto. Vamos lá, garota. Vamos, garota. Vamos, reage, vamos. Vamos, reage, vamos. Pense em algo prazeroso. Em algo que faça valer a pena viver. Vambora, mãe. Cala a boca. Você com 5 anos já era muito chato e inconveniente. Eu te xinguei inúmeras vezes, torcendo pra você crescer traumatizado. O segundo era cabeleireiro e negou até o último fio. Não fui eu juro que não foi. Aquilo foi uma aposta. E eu usei preservativos, 3, um por cima do outro. Olha, todos são muito bons. Uma coisa que dá para ver um pouco é que esse espetáculo ele tem uma coisa que no teatro é fundamental, que ele é preciso. E a precisão no seu espetáculo ele é fundamental. Você só ri, comédia você só ri se você for preciso, então você perde o tempo. Mas essa tem mais, ela é precisa na música, no ato, no gesto, na troca de cenário. Cenotécnicos, parabéns. Os dois que estão lá, muito bons. É um trabalho muito difícil mesmo. Tudo, além do timing da comédia, a matemática, tem muito essa coisa da engrenagem mesmo. Eles têm que entrar na hora certa, fazer o som na hora certa. Exatamente. São muitas deixas para todo mundo, são muitos movimentos de luz. É quase que um musical. Se a gente comparar os movimentos de luz que o musical tem e de cenário, é muito parecido. Então a peça tem momentos musicais, ela não é um musical... né, em sua maioria, só tem que... dança? Tem dança, sim. Tem muita coisa. É esse cara revendo a vida dele, como se fosse um filme mesmo da vida dele, ele vai analisando o que deu errado, o que deu certo, e ele vai interferindo em alguns momentos, tentando, enfim, refazer esse fracasso Todos todo os que foi a vida dele. São 7 atores em cena, São 7 isso? atores. Mas os 2 cenotécnicos deviam ser Isso, 9 considerados... pessoas. São atores, estão ali. Atores. E eles revezam muitos papéis também, porque... E tem você em cena. Quer dizer, a diretora... Sim, um pouco. Maníaca, eu sou mais totalmente igual a você, isso. Diretor experimental. E aquele texto, eu chorei de rir. O texto do Pablo Neruda, do teatro. Aquilo, eu chorei de rir. Que legal. Eu já cruzei com muitas Sônias, né, na carreira, assim, que esse diretor que muito teatro cabeça, que oprime o ator, né? E é um conjunto de pessoas ali que inspiraram a Sônia. Mas eu sou calminho, eu sou tranquilo, dirigindo eles. Jura? Eu não sei da bronca, eu sou relax. E é um prazer, porque eu estou cercado de amigos ali, são atores que eu já trabalhei muito. Então, isso também facilitou essa criação dessa engrenagem mesmo, porque eu sabia que eles iam conseguir fazer tipos diferentes. Então tá, vamos dar um serviço antes que o programa acabe. Sim, estamos no SESI Centro, ali na Graça Aranha.
Segundas e terças, às 7h30 da noite. Horário Hoje tem maravilhoso. Horário legal, saiu do trabalho, vai direto, preços populares. E a peça é muito divertida. Tenho certeza que vocês vão rir a beça, vão adorar. Rimos muito nós. A Beth e eu. A Beth, olha que para a Beth é difícil, hein? Mas nós rimos muito. Parabéns. Legal, obrigado. Agora que o programa está terminando, deixa eu agradecer muito ao Nery, ao Leonardo, ao Leandro e ao Normando. Eu vou pedir para o Normando e tocar aquela musiquinha que eu falei do Recife, que aquela é mais bonita. Nós voltamos amanhã às 5 e a gente agora vai para o Facebook, tá? Mais 15 minutinhos, né? Sim. Para fazer mais perguntas, tá? E vamos ouvir o Normando tocar. Essa saudade só me puxa para lá. Sentir a brisa de Recife, me banhar naquele mar de água morna, que me viu crescer, sofrer, sorrir, amar. Sentir o cheiro do sargaço de manhã quando acordar, e se puder não fazer nada e depois ir descansar. Ó linda boa viagem, casa forte, Madalena, fazendo minha peregrinação. Vou assistir o jogo do Santa com o Esporte e vou torcer demais pelo Leão. Vou voltar pra minha terra, vou voltar. Essa saudade só me puxa para lá. Comer casquinha de siri, chupar caju dentro do mar, depois do almoço entre mangueiras, numa rede vou deitar. E se a morena vem chegando com um sorriso no olhar, se ela me quiser eu vou me dar. E nesse choro que eu faço, vai com ele o meu abraço, e a saudade que não para de aumentar. Nesse choro que eu faço, vai com ele o meu abraço, e a saudade que não para de aumentar. É muito bonita essa música. Ela é muito bonita, Normando. Ela é linda. Ela é muito bonita. Você Obrigado. quer tocar uma outra coisinha? Posso? Pode? Pequenininha assim? Uma que eu fiz para carnaval. É um frevo de carnaval, sabe? Bunda, bunda, muita bunda pra se ver. Se você quiser, vá a Saint-Tropez. Você vai ver muita bunda pra se ver. Se você quiser, vá a Saint-Tropez. Bunda francesa, alemã, italiana, bunda de pobre, de rico e de bacana. Tem bunda que é um desbunde, tem também bunda engraçada. Tem muita bunda triste, tem também bunda
dançada. Você vai ver muita bunda pra se ver. Se você quiser Saint-Tropez, você vai ver muita bunda pra se ver. Se você quiser Saint-Tropez. Para jundeira, para jundeira, para jundeira, bunda, bunda, para jundeira, para jundeira, no break eu quero ver a orquestra, todo mundo. Eu quero que essa música, alguém grave essa música no carnaval. Eu quero ver centenas de bundas. Vamos lá. Vem pro sofá continuar conversando com a gente. No break. Nós já estamos no Facebook, né, Camila? Sim, estamos. Tá, ainda bem que as bundas todas foram só no Facebook. Só no Facebook. Olha só, gente. Obrigado, Norman. Obrigado. Tem uma pergunta. Recife francês, você, né? É? Como é que foi? Recife francês. Recife francês. Engraçado que ele estava falando, dizendo quando eu tinha 19 anos, que não fez não sei o quê. Ele não parece que tem 19 anos. Ele parece ter 19 anos. Ele não mudou muito. Que bom, né? Obrigado. É isso mesmo. Camila. Tem uma pergunta aqui do Anderson para o Normando. O que você acha que atribui a bossa nova ser mais apreciada no exterior do que no Brasil? Você acha isso? Talvez porque tem uma concorrência maior aqui de outro tipo de música, de outro público. A bossa nova não é uma coisa muito popular, entendeu? É uma música, um povo de uma certa elite, de uma juventude, de estudantes, de coisas. Quando você pega o povo, digamos, de uma cultura mais baixa do Brasil, que é região mais modesta, que eles gostam o quê? Gostam de coisa como do interior, o sucesso que faz as músicas sertanejas e as coisas assim, mas terra a terra. Sempre digamos. foi uma das críticas que se fez à Bossa Nova, Exato. foi que ela pertencia à elite Zona Sul. Exatamente. Né? É uma verdade, e não é tão era, falso de assim, né? estudantes, quando nós fizemos um show na arquitetura, era realmente uma música de elite. Por causa da influência Como a do música jazz, clássica, da por música exemplo. americana. Música clássica é uma música de elite, entendeu? Para o povo em geral. Tem que ter uma certa cultura para assimilar e aceitar isso. E a Bossa Nova, eu disse ainda agora, é um clássico popular e realmente é de uma riqueza imensa. Que bom. Formidável. Por isso que não vai morrer. Não pode morrer uma coisa de qualidade assim. Por falar em morrer, você pretende morrer lá? O negócio da morte é muito interessante. Eu adoro a morte. Primeiro, que depois da morte, morrer é como dormir, sabe? Só que você não sonha nem tem pesadelo. Isso. E também não acorda nunca mais. Mas não é isso que eu estou falando, você eu sabe. vou morrer onde eu estiver. Não. Eu gostaria de morrer dormindo. Assim eu não sabia que morria. Eu não estava falando da morte. Eu estava falando do fato de você querer acabar o resto da sua vida. É aquele negócio, perguntaram... A França. Um dia todos nós vamos morrer, mas em compensação todos os outros a gente vai ficar vivo. Então, todos os outros que você vai ficar vivo, você quer ficar vivo lá? Quer, né? Olha, eu vou morrer lá, eu vou morrer onde eu estiver. Tá bom. O ano que vem, quando eu estiver aqui, se eu morrer aqui, tudo bem. Tá bom. Mas o negócio de morrer... É porque quando eu voltei para o Brasil, eu não queria morrer lá. Engraçado. Entendeu? Enfim, uma digressão. Depois que eu tiver não tem mais importância, acabou o negócio, acabou aí, não tem depois, sabe? Não tem depois, não existe. É só o envelhecimento. Vai descontrair, né? Falando um pouco da morte, tema leve. Vamos falar de uma coisa mais animada, falar sobre Mariana. A Jussara, ela pergunta se a pressão midiática ajuda na aceleração do processo jurídico. Se não, qual a alternativa para poder... Eu acho que a pressão midiática ela é fundamental e auxilia muito o processo jurídico, porque, como eu disse, eu falei zona de conforto, e essa zona de conforto me parece que é geral. Isso só é quebrado pela imprensa. Então, nós estamos, inclusive, tentando levar essa mensagem através da imprensa do que está acontecendo realmente, para que a imprensa, na sua atividade de informação, possa nos auxiliar e, enfim, auxiliar, na verdade, as vítimas, os impactados, para que esse processo tenha um desfecho correto e adequado. E a Vivi, ela pergunta, ela faz um comentário, a falta de punição é em todas as escalas no Brasil.
Isso pode servir de exemplo para outras empresas, essa falta de punição? Exatamente. Quanto menos punição, quanto mais impunidade você encontra, mais as empresas e outras pessoas, principalmente as empresas, vão se sentir confortáveis de destruir o meio ambiente, de causar acidentes de trabalho. O Brasil já foi várias vezes campeão mundial de acidente de trabalho, né? Não só no futebol, como no acidente de trabalho. Enfim, por quê? Porque as indenizações ainda são muito baixas e acabam estimulando, né? Na verdade, se fala hoje de uma indústria de indenizações. Ao contrário, existe um dano causado em escala industrial. Fica até mais barato você deixar rolar uma empresa não limpa do que... Exatamente. Você vê vários exemplos aí. Por exemplo, se sabe que essas multas aplicadas pelo IBAMA, pelos órgãos ambientais, nunca são pagas, né? Elas nunca são pagas. A empresa recorre administrativamente, depois vai à justiça e acaba conseguindo... E é verdade que as multas também são de pequeno porte, elas não são enormes no Brasil? São pequenas, porque esse caso da Samarco, por exemplo, o valor, 50 milhões, o que é 50 milhões para a Vale e para a BHP? Nada, né? Isso é um segundo de, não sei exatamente, mas é um instante do lucro que eles têm. Sim. Então, quer dizer, acaba que esse efeito de dissuasão, de repressão, de pedagógico que deveria ter não só atividade de penalização administrativa, como também as próprias indenizações, ele não existe, ele desaparece. E aí vale tudo. Pois é. Falando sobre a peça, a Letícia Gelabert, não sei se pronunciei o nome dela certo, comentou, peça incrível. A Natália, ela pergunta como é fazer humor hoje. Comédia e politicamente correto não combinam, na opinião dela. Como é que é para você? Pois é, isso daí é um assunto sempre polêmico, né? A coisa do politicamente incorreto. Eu acho que todo assunto é pano para fazer comédia. Eu acho que você tem que... atualmente eu estou muito focado em fazer piada com o opressor, sabe? E não com o oprimido. Eu acho que ficou antigo, não tem graça. Sim. Então, assim, tem a ver com a sociedade caminhar e você fazer um tipo de humor de acordo com, sei lá, com o momento que a sociedade está vivendo. Agora, eu acho que tem a ver também com o gosto, sabe? Eu acho várias coisas não engraçadas de humoristas que pegam mais pesado ou que, enfim, fazem piadas que eu não faria, porém eu também acho que às vezes existe um exagero quando... né? Porque há pouco tempo a gente estava falando sobre censura e sobre o que aconteceu lá, lá naquela exposição, enfim. Então, eu acho que há de se ter um olhar mais, sei lá, compreensivo com o artista mesmo. Então, assim, porque às vezes uma piada não é uma opinião, enfim. Então, tem essa coisa do eu não faria a piada, mas também eu acho que quando eu vejo ou a imprensa ou alguém vindo com 4 pedras em relação a uma piada, eu prefiro... Enfim, tem que analisar caso a caso, é muito subjetivo. Mas a sua peça não tem nenhuma piada politicamente incorreta. E ela é suficientemente engraçada para a gente dizer, não, tudo bem, não precisa. Exatamente. Quando vira um pretexto para ser engraçado, eu não gosto, assim. Quando aquela piada politicamente correta cai bem e ela é necessária ali, eu acho fantástico. Eu sou a favor, inclusive. Eu acho que o humor ele pode ser agressivo desde que ele... desde que a piada cumpra o papel dela ali, né? Não acho que ela tem que agredir o público, mas não precisa ficar veiculando preconceitos, é complicadinho. Exatamente. Isso, né? É porque às vezes é a voz de um personagem e as pessoas confundem isso um pouco. Às vezes quando é ficção, e aí, teve tal piada, sim, mas era um personagem que tinha um temperamento e a partir da personalidade dele ele falou aquilo, mas não é a opinião do autor ou... Enfim, então tem muitos casos aí, né, diferentes. O Luiz Enoque, ele pergunta quando é que sua peça vai para Recife? Quando chamarem a gente. Também quero ir. Sim, também quero. A gente quer viajar aí ano que vem, a gente está mandando material para os lugares, aí teve o APTR que a gente ganhou agora,
Então as pessoas estão indo muito nessa temporada para ver. Quem ganhou? Vocês ganharam como melhor peça? Ganharam... a Juliana Guimarães ganhou atriz coadjuvante. A que faz a diretora experimental. A diretora, a mãe do... A mãe. A Laura, apresentadora. Isso, exatamente. Ela faz uns 4 personagens ali, todos bem diferentes, né? E o Pedroca, que faz o Henrique Sanches, também foi indicado ao Prêmio de Humor e ao APTR. Aí, enfim, é uma coisa de boca a boca mesmo, né? As pessoas estão indo mais nessa temporada. E tomara que a gente vá para Recife. Eu quero muito para São Paulo ano que vem também. A gente está se articulando, vamos ver se... Foi uma reestreia. Vocês tinham estreado quando? Ano passado? A gente estreou no ano passado, em março, no Sesc Tijuca. Tá. Aí depois a gente veio para o centro da cidade, para o CCJF. Aí agora estamos no SESI. Maravilha. Tem uma última pergunta aqui da Rosemary Silva Guimarães. Ela gostaria de saber se os cursos livres, como administração e inglês, são válidos para os empregos no momento atual, já que a crise está alta e o melhor é estudar. Como, então, estudar sem renda? Essa é uma boa pergunta. Silêncio. Porque o problema dessa crise é esse, que quer dizer, as pessoas estão sem dinheiro, o Estado está sem dinheiro, então... você ficar numa situação, mas eu acho que essa linha de estudar línguas... Ainda faz alguma diferença, você acha que... né? Faz diferença. Obviamente depende da língua também, mas o inglês, o espanhol, até o mandarim, etc. Você tem uma colocação... É uma coisa que a gente faz pouco aqui no Brasil, né? Você vai nos países da América Central, o colégio, coisa assim como também computação é importante. Mas, quer dizer, acho que tem uma mensagem importante que o estudo no Brasil tem um alto retorno ainda. Então, é um bom investimento. E além do estudo, tem alguma outra dica do que fazer para poder ou economizar ou, enfim, passar por esse período de forma mais... Eu acho que esse período já está passando, felizmente. Acho que o brasileiro demonstrou uma capacidade de lidar. O Brasil, a gente tem essa capacidade de lidar com situações adversas de todos os tipos, né? Assim, começou a abrir negócio. Tentou-se, né? Então, essa coisa da esposa que ajuda em casa. A gente tem jogo de cintura que eu acho que ajuda bastante. Falar nisso, tem uma colega nossa que queria convidar você. Está vendendo brigadeiro, docinho, aqui na porta. Tem uma pergunta aqui também da Lírio Branco. Ela pergunta se o desemprego hoje não atinge só quem não tem estudo. Quem tem nível superior, mestrado e doutorado também está desempregado. Opa, isso como? Menos. A pessoa do ensino médio está sendo bastante afetado, mas o nível superior é menos afetado. Assim, Mas ainda assim afetado. Não, todos foram afetados. Todo mundo sofreu, né? Não teve... Mas o meio da distribuição de educação, o pessoal de ensino médio, são as pessoas que mais sofreram. Não, que mais sofreram. Pessoal de ensino médio. Tá? De ensino médio, tem muita gente, etc. Por isso que é importante persistir nessa trilha de educação. Quem tem ensino médio, buscar um curso técnico, buscar um caminho da educação contínua, né? Tá. Bom, cheios de esperança, continuaremos... Vestindo verde. Acreditando no Brasil e... agradecendo de novo a Marcela, ao Leonardo, ao Leandro e ao Normando. Nós chegamos ao final do programa. Estaremos de volta amanhã. Até lá.